Hoje de manhã, quinta-feira, né, Elza, participo de um culto online e eu pude hoje de manhã falar sobre Lodebar. Você conhece Lodebar? Lodebar, segundo a Bíblia, era um lugar de esquecimento. Lodebar era um lugar de tristeza. Lodebar era um lugar de fome. Lodebar era um lugar sombrio, um lugar de dor. E foi para lá que o filho de Jonatas foi levado. Quem foi Jonatas? Jonatas foi filho de Saul, o primeiro rei a reinar em Israel. Depois de Saul veio Davi. E Davi se uniu a Jonatas e Jonatas se uniu a Davi, porque Jonatas reconheceu em Davi o chamado de Deus para a vida dele reinar em Israel. E Jonatas tinha um filho chamado Mefibosete. E é sobre Mefibosete que eu gostaria de falar, porque quando havia guerra em Israel, matava-se do rei ao empregado, não restava ninguém, matava toda a família, exterminava. E foi assim com a família de Saul, foram todos exterminados, mas restou Mefibosete. E a ama ou a babá de Mefibosete fugiu com ele para que ele não fosse morto. E nessa fuga, Mefibosete cai e ele fica manco, ele cai e, vou falar assim, ele quebra os dois pés, né? Ele ficou manco, ficou aleijado. E a babá de Mefibosete levou ele para Lodebar. Eu creio que na mente da babá, Lodebar era o lugar mais seguro para Mefibosete ficar, porque ninguém ia procurar ele em Lodebar. E lá ele viveu durante muitos anos. Davi começou a reinar, Mefibosete lá em Lodebar, Davi lá no seu palácio. Mas um belo dia, Davi se lembra da promessa que ele fez a Jonatas, que usaria de compaixão para quem fosse da casa dele. E é verdade, isso vocês podem ler lá no segundo livro de Samuel, Samuel 9, do 1 até o 13, né? A palavra de Deus diz que Davi pergunta: resta ainda porventura alguém da casa de Saul para que eu use eu de bondade para com ele por amor de Jonatas? E mandaram chamar Ziba, um servo ainda da casa de Saul, né? E Ziba vai dizer que resta sim, resta Mefibosete. E o rei Davi manda trazer esse menino, esse rapaz, e vindo Mefibosete, filho de Jonatas, a presença do rei, inclinou-se, o rosto em terra, e disse-lhe Davi: Mefibosete? Ele disse: eis aqui teu servo. Então lhe disse Davi: não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas teu pai, e restituirei todas as terras de Saul, o avô, né, teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Olha que lindo. Passaram-se anos e Davi não esqueceu da promessa que ele fez a Jonatas. Queridos, eu imagino a vida de Mefibosete em Lodebar, porque, segundo estudos, Mefibosete foi levado para Lodebar aos 5 anos de idade. E, segundo estudos, ele foi chamado pelo rei Davi entre 25 e 30 anos. Então, esse tempo, esse menino viveu, sofreu, manco, todos deviam gozar dele, deviam rir dele por se tratar de um aleijado, e esse menino ficou ali. Mas um dia, o rei lembrou da promessa e trouxe Mefibosete de volta ao palácio. E o que eu quero trazer para a nossa realidade hoje, eu não sei se você está vivendo um momento terrível da sua vida, sabe? Eu não sei se você está vivendo um Lodebar na sua vida, né? Com tristezas na alma, com tristezas porque perdeu um ente querido, por tristeza porque sua família se desfez, por tristeza porque você perdeu o seu emprego, por tristeza
de tudo isso que estamos vendo, pessoas que estão sofrendo com depressão, pessoas que ligam dizendo eu estou depressiva, famílias sendo desestruturadas, casamentos acabando, homem saindo de casa, mulher largando o marido, filho indo para caminhos que os pais não sonharam. Se você está assim, se você se sente em Lodebar, porque Lodebar muitas das vezes pode estar dentro de nós, né? Diante de tudo isso que eu falei, lembre-se, o Rei, e o nosso Rei é Cristo. Ele está lembrando de nós e Ele vai nos chamar e vai nos convidar para sentar à mesa com Ele. Sabe por quê? Porque Ele diz assim, eis que estou contigo todos os dias até a consumação. Então, eu quero trazer isso para a nossa realidade. Se nós estamos vivendo esses momentos terríveis de nossas vidas, se estamos vivendo um Lodebar interno, que o nosso Deus possa usar de compaixão e de misericórdia para conosco e trazer para nós a alegria, porque a palavra de Deus diz que a alegria do Senhor a nossa força é. Que nesta tarde você possa colocar diante de Deus a sua vida e falar, Senhor, eu estou vivendo Lodebar aqui dentro. Lodebar não está de maneira externa, Lodebar está aqui interno, dentro do meu coração. Peça a Jesus para te curar, porque eu tenho certeza que Ele pode e Ele quer nos curar. Ele quer arrancar, nos libertar de Lodebar. Ele quer que sentemos à mesa com Ele. Ele quer que a gente viva em comunhão com Ele. Ele quer que a gente tenha a paz que Ele prometeu, porque Ele falou, a minha paz vos dou, não a dou como o mundo dá. Então Deus tem paz para nós, Deus tem alegria para nós, e que esta paz e que esta alegria de Cristo recaia sobre nossas vidas nesse dia, e que possamos viver de fato e de verdade as promessas de Deus para a nossa vida. Eu entrego a minha vida nas mãos do Senhor, que todo Lodebar que vem se levantando contra a minha vida, porque sobre a minha vida tem se levantado, sim. Eu tenho vivido momentos em Lodebar, eu tenho chorado, eu tenho sofrido, mas eu continuo crendo que o meu Redentor vive e que num piscar de olho Ele vai fazer assim, Ele vai usar de compaixão, porque se Davi era um homem, né? Cheio de defeitos, cheio de falhas, ele cumpriu o que prometeu. Imagina ao nosso Deus, que mandou o seu único filho para a cruz do Calvário, para morrer por amor de nós, não vai se compadecer de nós? Que hoje você seja liberto de Lodebar, e que você possa reinar com Cristo. Amém? Que Deus nos abençoe.